e meditando que quando nós descansamos nesse Deus como um Pai, e entendemos esse contexto do que é esse Pai de verdade, a tua vida começa a ser diferente, porque você sabe que tem um Deus que criou todas as coisas, mas que te ama muito. E é interessante que quando nós olhamos esse Pai personificado na imagem de um homem, a Bíblia fala que é Jesus, que o Deus Pai veio, né, ou Deus Filho veio, mas esse Deus é expresso em Jesus aqui na terra, amém? Sim? Você concorda comigo que era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que assim como Deus é, Cristo foi aqui na terra, amém? E aí, alguns versículos me chamaram a atenção, porque quando nós estamos com Ele, as coisas são transformadas. A Bíblia diz que quando eu contemplo a Cristo, eu me torno cada vez mais parecido com Ele. E quando Jesus estava aqui na terra, lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 13 e 15, a Bíblia diz que Ele chama os seus discípulos para estarem com Ele, e a partir do momento que eles estão com Ele, isso faz com que eles saiam e façam milagres e maravilhas. Então, Marcos, abra para mim, o versículo 13 ao 15, a Bíblia conta sobre isso. Que os discípulos, eles saíam fazendo milagres, maravilhas, expulsando demônios. Então diz assim: depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que eles desejavam que o acompanhassem. E eles foram. 14, escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E o 15, e lhes deu autoridade para expulsar demônios. E aí essa história vai contando que esses homens saem, expulsam demônios, fazem maravilhas, inclusive voltam contando alegres: Deus, né, o Senhor, Deus usou as nossas vidas, Jesus, nós fomos usados e as pessoas foram tocadas. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é que lá no versículo 13, o Senhor convida esses homens para estarem com Ele. Sabe, o Senhor, quando Ele quer te mostrar que Ele é Pai na sua vida, para você descansar nas verdades desse Pai, Ele está te convidando para estar com Ele. Por quê? Porque tem um propósito de você estar com Ele. E esse propósito na vida dos discípulos foi sair, pregar a boa notícia, levar essa boa notícia e fazer com que aqueles homens se sentissem usados e ousados para transformar outras vidas. O Senhor, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele como Pai, mas não para só transformar a sua vida, mas para transformar a vida das pessoas ao seu redor, para que outras pessoas sejam tocadas por você e para que outras pessoas sejam impactadas por isso. E aí, no versículo 13 de Atos 4, a Bíblia conta que Pedro está pregando o evangelho ali, e ele já tinha sido ousado e falado, e 3.000 pessoas tinham aceitado Jesus em Atos 2, mas é interessante que agora em Atos 4, eles continuam falando e pregando para as pessoas a respeito de Jesus como um Salvador, e isso faz com que mais 5.000 pessoas sejam salvas para Jesus. E aí, a Bíblia conta que as autoridades não gostaram disso, e se incomodaram com isso e prenderam Pedro e os discípulos. E a Bíblia conta depois, no versículo 13, que eles começam a olhar para esses homens e perceberam tamanha ousadia ou intrepidez, em algumas versões, que eles tinham. Então, Atos 4:13, a Bíblia fala o seguinte, Atos 4:13: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, e ficaram admirados, porque perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Amém? Novamente, o que me chama a atenção nisso não é a ousadia deles. Isso é algo também que nos deveria chamar a atenção. Mas o que me chama a atenção é que, porque eles tinham estado com Jesus, mesmo sendo alguém que não era capacitado ou não era instruído no sentido religioso, que não tinha o mesmo conhecimento. A Bíblia fala em outras versões que eles eram iletrados ou incultos. Isso significa que eles não tinham estudado tanto quanto esses conselheiros ali, membros do conselho. Então eles olhavam para aqueles homens e falavam assim: eram homens comuns, que não eram tão capacitados como a nós, mas eles têm uma ousadia no falar desse amor de Jesus, que isso é estranho. E eles concluem que é porque eles tinham estado com Jesus.
Da mesma forma que em Marcos, Jesus chama esses discípulos para estarem com Ele, aqui nós vemos o resultado de nós estarmos com Jesus, de nós descansarmos nas verdades que Ele tem para nós e de usufruirmos as verdades que Ele tem para nós. O Senhor começa a usar as nossas vidas, mas não é algo fora do comum, não. Agora eu sei falar tudo diferente. Não, eles ainda percebiam que esses homens não eram os mais capacitados, mas eram homens que tinham uma ousadia, uma intrepidez no falar, porque tinham experimentado isso em Jesus. Quando você começa a meditar na verdade que Deus é seu Pai, mas esse Pai que fala em Salmo 103 e descansa nisso, você está passando tempo com o Senhor, passando tempo com Jesus. Isso vai gerar algo em você, isso vai gerar uma transformação na sua vida, e pessoas serão atraídas até o Senhor pela sua vida, porque eles vão perceber que você esteve com alguém diferente, né? Com o seu pai, com um pai que te ama muito, como a Bíblia fala. Amém? Olá, tudo bem? Eu sei que você acabou de terminar de ver um dos nossos vídeos. Eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também ativar esse sininho para ser notificado quando nós postarmos novos vídeos ou fizermos live. Se você puder comentar o que você achou desse vídeo, aquilo que você ficou com dúvida ou alguma sugestão, por favor, faça isso. Também deixe o seu like para nos ajudar com o canal e envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas como você foi. Eu deixei 2 vídeos de sugestão para que você assista também e continue sendo abençoado. E eu queria reafirmar que você é abençoado, você é escolhido e Deus te ama muito.